Essa apresentação é referente à disciplina de Genética Humana, Médica e Oncogenética da Faculdade de Medicina da USP. Hoje, vamos falar sobre interpretação de variantes. Sua filha ou filho, ou até mesmo você, acabou de fazer um sequenciamento genético que apontou para a presença de uma série de mutações? Esse vídeo tem como objetivo te dizer: calma, isso não significa necessariamente que ele ou você tem uma desordem genética ou que terá no futuro. O porquê a gente já te explica. Quando ocorre a descrição de uma mutação, que chamamos de variante, em um laudo de sequenciamento genético, um geneticista deve entrar em ação para interpretá-la e determinar se ela tem relação com o quadro clínico do paciente. Na verdade, em boa parte das vezes não tem. A pergunta que pode surgir agora é como o profissional consegue inferir se a variante é ou não patogênica, isso é, se pode ou não causar alguma doença. Para tanto, ele lança a mão de algumas ferramentas que o ajudarão nessa determinação. Primeiro, ele pode averiguar em banco de dados da população controle, normal, como o Ginomad e o Abra1, qual a frequência com que essa variante aparece. As variantes que causam doença geralmente terão frequências próximas de zero. A seguir, ele irá consultar se aquela variante já foi descrita como relacionada a alguma doença no HGMD ou no ClinVar, e se sim, se os sintomas da doença descrita são condizentes com os apresentados pelo paciente. O profissional poderá também consultar ferramentas como o Mutation Taster e o VarSome, que predizem se a proteína codificada será defeituosa em sua função, o que poderia acarretar uma disfunção orgânica capaz de gerar doença. E claro, conhecer a doença a ser estudada é muito importante. Por isso, o PubMed e o OMIM são paradas obrigatórias para todo geneticista. Lá, eles encontrarão dados importantes sobre epidemiologia, quadro clínico, mecanismo molecular de patogenicidade e variantes que mais frequentemente estão relacionadas a essa desordem. Outras informações serão obtidas através do rastreio em sua família acerca da presença de parentes com o mesmo quadro clínico ou variante. Reunidas todas as possíveis informações, a conclusão do geneticista será baseada em critérios que são consensuais na comunidade científica. Esses critérios, que você pode observar na tabela, podem ser a favor tanto da patogenicidade quanto da benignidade de uma variante. Ao final, a variante poderá ser classificada em patogênica, potencialmente patogênica, variante de significado incerto, potencialmente benigna ou benigna. Apenas a fim de exemplificar, trouxemos duas variantes para analisarmos. A primeira diz respeito ao FGFR3, receptor 3 de fator de crescimento de fibroblasto. Começamos pesquisando o gene no Ginomad. Ao arrastar a página, chegamos a uma tabela com algumas variantes descritas na população. Pesquisamos a variante de interesse, mas nenhum resultado foi encontrado, o que indica que ela é provavelmente patogênica, já que esse é um banco de dados da população normal. Em seguida, no Mutation Taster, pesquisamos a mutação, e o resultado mostra que a variante em questão gera mudança em aminoácidos e é patogênica. No HGMD, pesquisamos novamente o gene, e o resultado, ao pesquisar as mutações nonsense, é de várias variantes, entre elas a que procuramos, e descobrimos que é causadora de acondroplasia. Agora, pesquisando a outra variante. Repetimos o processo no Ginomad, dessa vez em relação ao FGFR2, receptor 2 do fator de crescimento de fibroblasto. Encontramos a variante em questão, que segundo o banco é uma mutação sinônima, ou seja, não causa alteração em aminoácidos. Pesquisando mais a fundo, descobrimos que sua frequência é de 78%, altíssima, o que significa que a variante provavelmente não é patogênica. Só para fim de curiosidade, ao pesquisar no Mutation Taster, concluímos o mesmo, que a variante consiste apenas em um polimorfismo, mas não implica em doença, como na maioria dos casos. Portanto, antes de se desesperar, procure um profissional. Provavelmente não é nada.